Fala, senhores, então beleza, é o Alex para mais um vídeo aí respondendo as situações que nos acometem no dia a dia, né? E que podem eventualmente acometer outras pessoas, tá? Talvez na maior parte acometam a mim, mas de alguma forma podem sim acometer outras pessoas, né? Que possam de alguma forma enfrentar questões absolutamente análogas, né? Desculpa aí balança a câmera, mas vamos lá. Então apenas respondendo, continuando nessa vibe e respondeu o pessoal do canal do Filosofia Minis, né? Eles ali comentando sobre a questão do Shikamaru, né? Porque o Shikamaru é um personagem que eventualmente ele pode controlar os outros usando a sombra, né? Então ele consegue até de alguma forma elastecer ali a própria sombra ou usar a sombra do adversário ou algum tipo de sombra para fazer com que a sombra dele se conecte por meio de alguma sombra para eventualmente tentar atingir outra pessoa ou usando a sombra da própria pessoa no sentido de conseguir usar ali um jutsu, uma magia de aproximar a própria sombra dele a ponto de fazer aí conseguir lançar um jutsu para eventualmente controlar o outro adversário, ou controlar o corpo do adversário por meio da sombra dela. Né? Então aquela coisa, dizem que eventualmente o ninja, né, diz o Shikamaru nessa lógica, meio com o objetivo de manipular o adversário. Bom, isso de certa forma é ser ninja também tentar manipular o adversário com a mentira, né? Embora seja errado. Mas já vamos trabalhar mais a respeito disso. Dizem que o ninja eventualmente precisa não só vencer o adversário, vamos dizer assim, mas também controlar o ambiente, eventualmente de alguma forma tentar influenciar os outros no sentido de é, eu sou uma pessoa que possa eventualmente manipular ali outros ninjas, outras pessoas e tal. Então, eventualmente você não é só você entender o seu ambiente físico e eventualmente usar o ambiente físico ao seu favor. Não, eventualmente você tem que talvez olhar o ambiente e verificar como as pessoas estão. Saber que eventualmente outras pessoas estão ali observando a sua luta e de alguma forma entrar na cabeça dessas pessoas para fazer com que de alguma forma elas temam a você. O que é inclusive pecado, mas ok, vamos entender que é uma lógica ninja. Eu não estou aqui para exatamente questionar esse ponto, embora eu vou questionar isso, talvez de uma outra forma depois. Vamos lá. E por isso, eventualmente, luta, depois dessa questão de controlar o ambiente, que o ninja eventualmente deve fazer isso, e por isso no desenho do Naruto ali, né? Por isso luta. Não, por isso Shikamaru arrisca, eventualmente, depois de já estar controlando a adversária, né? Só que assim, na medida que ele controla a sombra da adversária e, portanto, controla o corpo dela, todos os movimentos que ele faz, a adversária acaba copiando. Então ele, de alguma forma, controla o movimento dela pelo movimento que ele mesmo faz. É, e por isso, Shikamaru eventualmente arrisca, por exemplo, para impressionar as pessoas, para de alguma forma controlar a cabeça dela, lançar eventualmente uma shuriken ou uma kunai, agora não lembro exatamente o que lançou, uma daquelas estrelinhas ninja que é laminada, né, para machucar o adversário. Só que se ele eventualmente lança o shuriken, essa adversária que ele controla também lançaria ao mesmo tempo. Então a shuriken viria na direção dele. Né? Só que justamente ele eventualmente se agacharia fugindo da shuriken, e ela eventualmente se agacharia, só que a adversária estaria perto da parede e pum, bate a cabeça e desmaia, né? Porque a batida na cabeça seria muito forte por causa desse agachamento. Se o Shikamaru agacha fugindo da Shuriken, ela também faria a mesma coisa. Só que não se precisaria, e ele, o próprio Léo ali do Filosofísica constata isso, né? Que não se precisaria, em verdade, se lançar a Shuriken. Era só ele se agachar sem lançar a Shuriken nenhuma, e ela, portanto, não lançaria estrelinha ninja no lado dela, contra o Shikamaru, e da mesma forma, ele só agacharia e ela já bateria a cabeça é, e já desmaiaria do mesmo jeito, com Shuriken ou sem Shuriken. No entanto, né, é, arrisca para impressionar os outros, lança eventualmente uma Shuriken contra a adversária e que Shikamaru controla, mas mas a controla com limites, né? Pois ela só o imita se eventualmente o Shikamaru faz os mesmos movimentos que ela. Então, no sentido de que se o Shikamaru faz um movimento, a adversária vai fazer esse movimento também. Pois ela só o imita uh, em sendo eventualmente forçada a imitá-lo por força do golpe jutsu de Shikamaru. Sim. É, mas aí que tá, vou entrar mais na filosofia do negócio. Temos de controlar eventualmente o ambiente, sim. Mas eventualmente sem pecar. Ou seja, é possível nós eventualmente impressionarmos as pessoas sem precisar cometer mentira nenhuma. Então, no caso do Shikamaru, eu não vou avaliar. De repente, até ele só fez uma coisa impressionante, não necessariamente ele mentiu. Porque realmente era uma coisa que
ele não precisaria fazer, mas ao mesmo tempo, é, eventualmente fazer isso não necessariamente é pecado. A partir do momento que você faz uma coisa errada, já não pode. Então, por exemplo, você não pode simplesmente dizer, por exemplo, que uma pessoa está errada ao invés de mentir contra ela. Você não pode, ao invés de humilhar uma pessoa, você não pode simplesmente não utilizá-la como pano de fundo, mas simplesmente falar a verdade. Você está errado nesse momento. Ah, não, mas precisa ficar legal. Não, não precisa. É pecado, inclusive. Né? Ninguém é obrigado a fazer nada errado. Então, eu discordo realmente, como venho discordando muitas vezes desses métodos no canal. Eventualmente, pela questão da impressão, talvez não. Talvez até não haja nenhuma crítica que eu possa fazer em relação a quaisquer pessoas que desejem impressionar as outras. Eu posso fazer uma crítica se houver pecado, e a partir disso há confusão na cabeça dos demais. Aí eu sou obrigado a criticar. Ah, não, mas nós estamos aqui eventualmente fazer uma coisa para impressionar as pessoas. Sim, mas precisa fazer isso mentindo? Não há outras formas de impressionar as pessoas sem fazer nada errado, portanto descaracterizando mesmo. Ou seja, um ninja não precisa eventualmente controlar a situação, ou pelo menos não controlar a situação do jeito errado. Né? Até porque isso poderia gerar muita confusão e muito dano depois. Ah, eu tenho que controlar o ambiente. Não. Você precisa controlar o ambiente. Com o risco de que outras pessoas se confundam, sem haver necessidade, quer dizer, não vejo a necessidade disso. Não, o objetivo é controlar o ambiente. Não. Bom, primeiro que nem todo mundo é ninja. Segundo, que mesmo que fosse ninja, mas peraí, não tem outras formas de controlar o ambiente sem precisar manipular ninguém? Quer dizer, ah não, mas eu tenho o objetivo de controlar o ambiente. Você pode fazer isso de outra forma, não tem porquê. Você pode parecer legal para os demais, ou para que as pessoas de alguma forma fiquem com medo, ou fiquem impressionadas, mas você tem outra forma de fazer isso. Aliás, pior, tem formas mais eficientes de fazer isso. De, inclusive você controlar o ambiente para que as pessoas temam o pecado, sem precisar da mentira. Tem outras formas para fazer isso. Quer dizer, não tem lógica. No caso do Shikamaru até não, porque eventualmente ele não mentiu. Ele só fez uma coisa que ele não precisaria fazer. Ele fez uma coisa inútil. Mas não era mentira, vamos dizer assim. Agora, a partir do momento que você comete o pecado para controlar o ambiente, tendo outra forma de controlar o ambiente melhor, por meio da verdade ou por meio de falar o que eventualmente aconteceria na vida das pessoas. Por exemplo, caso elas pequem, já descaracteriza a necessidade da mentira. Portanto, discordo do canal Filosofísica se é onde eles estão tentando chegar. Se é onde eles estão tentando chegar na minha visão malfadada análise. E já ouvi algum comentário, talvez não se encaixe exatamente aqui, né? Já ouvi algum comentário sobre a questão de eu responder de maneira atrasada. Primeiro que eu tive alguns problemas em relação ao celular. Segundo, como responder atrasado? Eu nem assisti o canal, como responder atrasado os caras. Eu nem. Então depende de qual canal, depende de quem você está falando e depende da minha circunstância aqui. Se eventualmente tiver ali um problema com o celular e não conseguir eventualmente ajustar, por exemplo, a câmera para a câmera do computador para poder eventualmente fazer vídeos, como que eu respondi atrasado? Ainda se eu tiver essa ideia depois, na verdade, quer dizer. Ah, ou vamos responder outras pessoas. É, eu não estou falando aqui do canal Filosofia só para dar um exemplo. Eu não conhecia o canal. Ah, eu não sou contra o controle do ambiente. Eu sou a favor do controle do ambiente pelos métodos corretos. Ah, não, mas alguém pecou. Não, mas agora a pessoa que vai repreender o pecador, não, essa pessoa precisa controlar o ambiente. Ué, não tem método certo para fazer isso? Que besteira, que bobeira, que besteira. É só um bando de gente sem fé, que no final apenas acredita que a maldade é a única forma de resolver os problemas, né? Inclusive de controlar o ambiente. Que besteira, que besteira. Sim, temos que controlar o ambiente, mas sem pecar para tanto, sem pecar para isso. Né? Se a pessoa eventualmente não oferece nenhum mal, ou se há outras formas de se controlar o ambiente que serão mais corretas, por que não fazer? E outra, mentira, porque como é que eu vou controlar o ambiente? Às vezes para que a pessoa cometeu um errozinho. Não, mas eu vou controlar o ambiente, vou repreender de uma maneira a humilhá-la. Mas o cara cometeu um pequeno erro às vezes. Às vezes o erro foi pequeno. Não foi nada que realmente seja digno de grande repreensão. Ou pior, se repreende muito além do necessário. Ou com coisas injustas. Vou entrar nesse tema, talvez em alguns vídeos futuros, falarei um pouquinho mais a respeito. Pode-se eventualmente controlar o ambiente do jeito certo. Ah, sobre determinação e vaidade. Aqui eu vou continuar aquele tema que eu já estava trabalhando no outro vídeo. Né? Aqui é o outro X da questão. Aqui é um outro X da questão. Ela tocou num ponto muito sensível a essa. Aliás, nem só sensível para mim, sensível para várias pessoas, eu acredito.
aquela Isabela do canal Filosofia e Canines, ela toca num ponto interessante e é um ponto que eu já abordei no canal, portanto esse tema já havia sido superado. Vamos lá, eu vou começar aqui por essa conclusão específica, depois eu volto em alguns outros temas, até que tem a ver com isso. Por exemplo, eu vou dizer por que esse raciocínio sobre eventualmente você sacrificar a vaidade em nome da determinação, porque a determinação seria correta, não, a pessoa pode não perceber isso, eu vou dizer por quê. Porque ela pode ter sido influenciada ao contrário. Eu não posso eventualmente ser determinado em algumas circunstâncias, porque isso incorreria, para algumas pessoas, necessariamente, de acordo com a cabeça delas, mas por influência externa, isso incorreria necessariamente em, eh, em achar, por exemplo, que devo me ajustar, inclusive à vaidade dos outros. Já vou explicar mais. Que eventualmente acham que eu devo fazer alguma coisa sozinho. Então, peraí. Eu posso eventualmente ter uma vaidade, por exemplo, de não usar, vamos supor, o dinheiro dos pais. No entanto, né, porque eventualmente eu não seria independente se eventualmente assim o fizesse. No entanto, né, se eventualmente eu tenho essa vaidade, mas se essa vaidade, e eu acredito nela como sendo algo correto, e a minha determinação se baseia ou depende disso, a, significaria então que eu acredito que eu não poderia eventualmente me determinar, é, eu não poderia usar a determinação usando o dinheiro dos pais porque seria errado. Então não poderia valorizar nunca a determinação porque ela estaria atrelada à vaidade. Então, eu vou sacrificar a minha vaidade em nome da determinação. Não teria como, porque se eu sou determinado usando o dinheiro dos pais, eu estaria errado, portanto eu não posso ser determinado. Então depende. Se eu eventualmente for dependente de alguém, isso é um critério que faz com que eu perca a minha vaidade. Mas a determinação que eu precisaria, mesmo usando o dinheiro dos pais, eu poderia ser determinado usando o dinheiro de alguém, eu não preciso ser dos pais, de qualquer outra pessoa que me empreste. Mas a minha vaidade está atrelada a não usar esse dinheiro, do que adiantaria eu ser determinado e usar o dinheiro dos outros. Entendeu? Acho que essa é a grande questão. Então, no fundo, não é que mas a pessoa vaidosa ela não quer usar o dinheiro dos pais para fazer uma coisa correta, vamos dizer assim. Claro, porque ela acha que se ela usasse, ela estaria errada. Entendeu? Ela seria repreendida por o fazer. Então, exatamente. Algumas pessoas, por exemplo. Então, o caso da Sakura, por exemplo, poderia ser o contrário. Ou no caso da Ino, que são ali as personagens de Naruto. Elas, as duas cortam o cabelo para, de alguma forma, mostrar uma certa liberdade da questão da vaidade. É, isso é, de certa forma, um marco para as duas. Mas veja bem. Note bem, repare bem. E se fosse o contrário? Se a determinação estivesse, pelo menos no sentido talvez mais cultural, em você justamente manter a sua própria vaidade, ou manter o seu cabelo, no caso das duas. Então perceba como não funciona isso daí. Esse conceito é perigoso, você colocar os dois extremos, um contrário ao outro. Porque eu poderia eventualmente ser determinado, vamos supor, em não usar o dinheiro dos pais, mas ao mesmo tempo pode ser que eu não conseguiria fazer isso. Então peraí. Eu não consigo usar o dinheiro dos pais, mas usar o dinheiro dos pais é errado, então eu não posso ser determinado aqui. Só se eu eventualmente sacrificasse tudo, que eventualmente é muito difícil. Muitos não fariam isso. Mas não, eu tirar essa hipótese do cara que sacrifica tudo mesmo. Que pra mim até não é errado. Contrariamente ao que muita gente na internet diz. Ou não só na internet. Mas não vamos falar da hipótese do cara que sacrifica tudo. Vamos falar só da hipótese do cara que usa dinheiro dos pais ou de outras pessoas que os emprestam. Peraí. Ele é uma vaidade. Você, vamos dizer, não poder usar e você ser uma pessoa independente. Mas peraí. Se eu for determinado em algum objetivo bom e usar o dinheiro dos pais para isso, é como se eu estivesse cometendo um erro. Você está entendendo? Na cabeça da pessoa é, mas é vaidade. Não importa. Porque ela não consegue pensar de maneira diferente, porque ela acha que se ela agir de maneira determinada, usando os bens que eventualmente lhe são dados de alguma forma, isso violaria a sua própria vaidade. E de certa forma isso violaria a sua própria determinação. Porque ele confunde nesse caso, porque talvez foi convencido disso pelas outras pessoas, que se ele usar alguma coisa dos outros, mesmo de maneira determinada, e sacrificando a vaidade porque ele precisaria usar o dinheiro de mãe e pai, ou seja, sacrificando a vaidade em nome dessa determinação, sim, ele poderia usar o dinheiro dos pais, poderia sacrificar a vaidade, mas estaria violando a própria determinação porque ele
por mais que ele, vamos dizer, sacrifique essa vaidade, mas ele acharia que está fazendo alguma coisa errada porque lhe foi dito que era errado usar dinheiro dos pais, mesmo que fosse para um objetivo bom, mesmo que ele se determinasse. Ah, mas aí ele está sacrificando a vaidade dele, independente, mas ele sacrifica a vaidade de usar o dinheiro. Pô, vou me submeter, vou ter que usar o dinheiro dos meus pais, ou de alguém que me empresta. Mas do outro lado, ele está fazendo uma. Ah, mas é uma coisa boa, ele está se determinando em prol de uma coisa boa. Não, mas ele acha que essa determinação é errada, porque viola aquilo que ele aprendeu como sendo correto, que seria não usar dinheiro dos pais ou não usar dinheiro de outras pessoas para fazer alguma coisa. Então, complementaria aqui, acho que deixei claro o que eu quis dizer. Os outros, que acham que eu devo. Justamente, eu deveria me ajustar até a vaidade dos outros, ou ao conceito de determinação dos outros, que acham que eu devo fazer sozinho. Logo, se eu fosse determinado, por exemplo, no fundo, eu estaria errado. Se eu fosse determinado a usar o dinheiro dos pais para um objetivo bom. Para mim e para os outros, que diriam que ser determinado com o dinheiro dos outros é errado, entendeu? Eles ensinaram que usar o dinheiro dos outros para ser determinado é uma coisa errada. Então, mas a pessoa tem que sacrificar a vaidade. Não, ela achou que era errado, que era moralmente errado. Então você tem outros elementos na fórmula. Então, para dar um exemplo dentro do Naruto, pode ser que eventualmente a Sakura acreditasse que a determinação seria ganhar a luta mantendo o cabelo sem cortar. E essa seria o conceito de determinação para ela. Tudo bem, eu não concordo com isso. Aí eu prefiro muito mais até a interpretação da Isabela do Filosofísica. Pô, legal, ali ela sacrificou a vaidade dela em prol da determinação. Pro desenho encaixa. Pra vida depende. Depende de qual que é a vaidade que você está falando. E se eventualmente a pessoa sacrificando a vaidade e buscando a determinação, mas ela acha que buscar a determinação é uma coisa errada. E aí também tem as outras exceções que eu já falei, por exemplo. Eu posso buscar a minha própria determinação, mas a minha determinação pode se basear apenas em mim mesmo, na minha própria força. Aí é um risco. Então, se você for realmente na Bíblia, isso é um risco o tempo inteiro. Entendeu? Então, acho que eu vou continuar sobre determinação e vaidade. Sim, mas e se um eventualmente usar a determinação para proteger a vaidade, que seria talvez um erro? Ou se eventualmente não. Aquilo que eu acho que eu já adiantei no vídeo anterior, ou não estar preparado para superar a sua própria determinação isolada e eventualmente buscar aquilo que era uma determinação mais profunda ou mais correta de Deus, por exemplo. Ou eventualmente, no caso, a confiança em si mesmo, para trocar pela confiança em Deus. Então, que tipo de determinação você está falando? É interessante, o tema é interessante. Então, veja bem, aqui nesse vídeo eu não estou dizendo ali que o objetivo, pelo menos, não estou dizendo que a Isabela está errada na interpretação dela, porque de certa forma foi o que o desenho mostrou mesmo, literalmente, até. No entanto, realmente, se você for pegar situações da vida, depende do que a pessoa entende. Porque talvez na cabeça dela manter a vaidade e se determinar em relação a isso é muito mais correto, até moralmente, do que você buscar uma determinada determinação, me perdoe a literação. Vale mais a vaidade, porque ela é mais correta moralmente, do que você buscar uma determinação que seria errada moralmente, dentro da cabeça da pessoa, talvez convencida pelos outros. Então, cuidado, muito cuidado, você que está acompanhando em série de YouTube, cuidado com doutrina. Mas às vezes não é exatamente o problema da doutrina, mas como eventualmente ela poderia ser aplicada na prática. Porque a doutrina, até certo ponto, ela é certa. A partir do momento que você começa a colocar outros elementos circunstanciais na jogada, ou na fórmula filosófica, muda um pouco, ou muda bastante o resultado da equação, não é mesmo? Ou, eventualmente, se uma pessoa não está, por exemplo, preparada para sacrificar a sua própria vaidade ou a sua própria autodeterminação em prol de uma determinação maior, que seja de Deus, alguma coisa nesse sentido. Justamente, isso eu acho que eles tentaram fazer comigo em relação, por exemplo, ao direito. Eles estavam tentando forçar uma autodeterminação ou mesmo uma determinação, talvez em Deus, em relação a atividades seculares, que eu não conseguiria ter no momento. Mas você não precisaria ter, mas a decisão é minha. Né? Claro que eu não preciso, para salvação não, mas independente. Mas eles tentaram forçar ao contrário. Depois disseram que era maldade fingida, até poderia ser. Independente, mas estou falando o que aconteceu na minha vida. Vamos fazer o Alex retornar aí a uma determinada profissão aí, e vamos incomodar. O cara não necessariamente tem essa determinação toda, né?
Ah, mas é vaidade. Não, mas aí que tá. Se eu volto pro direito é vaidade. Se eu continuo no voluntariado, por exemplo, é vaidade também. E aí que tá. No meu caso foi invertido. Eu estava no voluntariado. Eles fizeram parecer com que eu estar no voluntariado era vaidade. E que, portanto, eu deveria retornar ao direito. Justo. E eventualmente, em algum momento, eu busquei isso. Ou seja, provando que não havia vaidade então. Em nome da determinação, é, ou se não, se está preparado para sacrificar a própria vaidade em nome de uma determinação. Às vezes a pessoa não está preparada para isso. Ou em favorecimento dela. Então essa Isabela, eventualmente, ela fala. É, isso, só um cuidado, justamente, não é que ela exatamente. Eu escrevi que não verifica processo. Claro, porque eventualmente ela talvez não imaginou que há outras hipóteses. Né? Alguma pessoa pode achar que buscar a determinação naquele caso era uma coisa errada. Esse é ali o erro, ou pelo menos a incompletude do raciocínio dela na análise que ela faz do anime Naruto. Né? Shikamaru. Tem uma outra análise do Shikamaru, aquela coisa que se fala do Shikamaru como sendo um grande gênio. Né? Muitas pessoas são gênios, né? Mas é aquela coisa, se é gênio, eventualmente se pensa em, sei lá, vamos supor, 700 possibilidades de estratégias ou hipóteses de estratégias para se resolver um determinado problema. E em pouco tempo, ele consegue visualizar essas questões em pouco tempo. No entanto, é, mas é que tá, dessas 700 possibilidades, quais são corretas? Que não possuem eventualmente nenhum tipo de mácula de pecado ou de maldade. Então nem todas são. Veja bem, 700 possibilidades. Mas dessas 700 todas são corretas? Então você teria que cortar várias outras. Tem essa também. Tem essa também. É, uma conclusão que eu cheguei para muito desse pessoal da internet, muito pessoal que eventualmente. Não estou dizendo o canal Filosofia, que embora apareça em alguns momentos talvez. Que haja ali algum objetivo ocultista, talvez até falando de alguma forma a meu respeito. Mas eu entendo que para esse pessoal, pode até não ser o caso do filosofísica, mas para esse pessoal é uma motivação para eles quererem se transformar numa motivação da vida dos outros. Porque eles querem de alguma forma repreender orgulho, ou seja, eles não querem fazer verdadeiramente como eles querem fazer uma coisa grande, como eventualmente o Shikamaru fez. Só que é pecado. Esse é o problema. Muitas das estratégias que eles utilizarão para humilhar pessoas que estão lutando contra si mesmas. Essa estratégia muitas vezes é uma estratégia pecaminosa, não é uma estratégia correta. Portanto, discordo de. Eu discordo do Shikamaru, discordo do Filosofia, discordo de muitas pessoas da internet. Porque eles estão tentando construir uma coisa justamente manipulando de repente você para que você caia e bata na parede, coloque você diante da parede e bata a cabeça. Mas essa é a grande questão. Isso eventualmente não funciona, como eu já falei no vídeo anterior. Talvez não funcione a partir do momento que você tenha muita força interna. Aí você não vai eventualmente cair de cabeça para trás, mesmo que ele domine a sua sombra. Mas não domina você, você não é a sua sombra. Né? Então é que tá, eles querem ser a nossa motivação, eles querem fazer um grande alarde da sua vida, do orgulho, não porque a pessoa está no orgulho dela. Ou seja, eles não dão muitas vezes nenhuma alternativa da pessoa superar. Eles não ajudam uma pessoa a superar o orgulho. Elas querem humilhar a pessoa. Elas não querem fazer com que ela supere o orgulho por ela mesma. Isso eles não fazem, tá ligado? E eventualmente sem gerar mais e maiores humilhações. Eles não querem isso. É só impedimento político. Aliás, como eu digo aqui, inclusive sem precisar ser. Né? Eles querem ser a motivação da vida dos outros e não precisa ser. E não precisa ser. Valorizar a determinação ao invés da vaidade, ok. Ok, no geral, ok. Mas se eu achar que ser determinado, dependendo de alguém, é errado, dando vazão ao meu comentário posterior, se eu achar que ser determinado é algo errado, se eu acho que eventualmente ser determinado é algo errado, porque eventualmente eu usei o dinheiro de uma outra pessoa, e portanto eu acredito que isso tira o mérito da conquista. Porque o outro falou que tira. Tem que ter muita fé para não acreditar nisso. Tem que ter muita fé. Muita fé. Muita fé. Olha o que esses caras fazem. Olha o que eles estão forçando em crianças de 4 anos. Olha o que eles estão forçando em crianças de 4 anos. Forçar eventualmente a criança a entender o conceito filosófico de que ela pode eventualmente ter um valor naquilo que ela faz, mesmo que ela use o dinheiro dos outros. Porque eles vão provocar por usar o dinheiro dos outros. Olha o que esses caras fazem. Olha o que esses caras fazem.
Depois não quero te xingar. Esses merdas. Um pouco. Entendi, não vou dizer totalmente. Eles não concluíram isso. Eles só eventualmente fizeram a conclusão literal que o desenho falou. Então talvez não é o caso do Filosofísica. Não estou falando do Filosofísica. Dos integrantes ali da bancada, vamos dizer assim. Não estou falando deles especificadamente. Mas muitos desse pessoal aí, sejam ocultistas ou não, que eventualmente coadunem com esse tipo de comportamento, olha o que esses merdas fazem. Ah, não, porque a criança às vezes tem um orgulho desse tamanho. Você não pode usar, você não pode atingir. Você não pode atingir, não pode eventualmente. Sua conquista tem menos mérito porque você usa o dinheiro dos outros. E bufante, pessoas bufantes. Olha o que esses merdas fazem. Depois não querem ser xingados. Mas é isso que eles são. Se a atitude é merdosa, pelo menos no momento que você teve a atitude merdosa, você é um merda. Essa é a verdade. Entendeu? Ah, não, mas o cara é orgulhoso, é orgulhoso. Não, não é desse jeito, não. Não é desse jeito, não. Não pode funcionar desse jeito. Não pode funcionar desse jeito. Orgulhoso tem que ser repreendido dentro do que fez. Dentro do que fez. Não é muitas vezes para esperar. Eu já demonstrei aqui que não necessariamente concordo com todas as medidas administrativas, seja da Igreja de Deus independente. Entendo que os planos de Deus são, os caminhos de Deus são maiores que os meus. Então não acredito em mim, já falei também isso, de não confiar no próprio homem. Mas realmente, olhando desse lado de vista, só porque eu tenho um pouco de orgulho. Agora vamos sair detonando, não dá, não dá. Mas é isso aí, espero que tenha deixado claro aí, mais claro, algumas questões que eu vivi nesse caso não só no Naruto, mas também no canal Filosofísica. E é isso aí. Valeu. Deus é bom. Valeu.